Esse é o corpo de Cristo, irmão. Nada melhor começar falando sobre a igreja do que vivendo a vida da igreja. Lembramos uns dos outros em amor fraternal, né? Nós, irmão, não estamos preocupados nessa conferência em dar boas mensagens. Aliás, não é o meu forte esse, né? Mas nós temos muito encargo, nós temos muito sentimento como pais, né? Alguém que possa transmitir aquilo que Deus está falando conosco e assim ajudá-los a caminhar, a seguir e a avançar. Vocês sabem que nós estamos vindo de uma conferência, né, no Brasil, onde foi tratado, o tema é esse aqui: Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. E nessa entrada do livro de Coríntios, os irmãos sentiram que, antes de entrar em Coríntios propriamente dito, que é um livro como os irmãos aqui abordaram, cheio de problemas, você começar a enumerar aqui e falar, que igreja é essa? Não é possível, né? Que a gente poderia imaginar que é possível existir uma igreja como essa na Terra, né? Problema entre irmãos, né? Problema não tem harmonia, problema de litígio entre irmãos, problema de fornicação, né? Problema do partir do pão, problema do uso dos véus, né? A autoridade e muitos problemas, né? Eu não quero de nenhum modo estar numa igreja como essa, mas essa é a igreja real, não? Né? Essa igreja é a igreja verdadeira. Em construção. É uma igreja que está em fase de mudança. Mas antes de falar propriamente de Coríntios, eu quero voltar a reforçar, os irmãos me permitem, né? A reforçar o que nós vimos em Romanos, né? E Romanos 8, Romanos 12. Nós estamos avançando, vimos que a carta aos Romanos foi escrita em Corinto. Então, quando Paulo estava vivendo aquela situação na igreja em Corinto, ele recebeu o encargo de Deus de escrever Romanos. Então, Romanos vai mostrar, primeiro, né, nós vimos todo esse semestre, mostra para nós qual é a nossa condição. Qual é a condição do homem, como você está? E mostra também as exigências de Deus, o padrão de Deus e a condição do homem. Então, era impossível para a humanidade, né, para a raça humana, se conectar com Deus, porque o homem estava em pecado, estava perdido, né, não tinha saída. Então e isso gerou nos homens uma situação: eu não tenho esperança, ou não tem saída para mim. Mas graças a Deus, né, Deus usou nosso amado irmão Paulo para que com cuidado e com carinho ele pudesse estar escrevendo, né? Texto após texto, e chegou no capítulo 5, onde os irmãos falaram, o Mário falou que no capítulo 5 mostra aqui a grande salvação de Deus, que ele fala que nós somos o quê? Ali fala, fomos reconciliados com Deus, e mais do que isso, né, nós somos, vou ler para os irmãos, né? Ele começa assim: justificados, 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento aqui, irmão, nesses 3 dias, desculpa lá, né, como diz, nós internamos os irmãos aqui, chegou na sexta, internou aqui, né, graças a Deus, né, internou aqui, não sabe se a Madrid é para cá, se é para lá, se é para cima, se é pra... Eu não sei, né? Se perguntar para mim, onde fica a Madrid? Eu não sei. Eu só sei daqui pro desayuno. A gente reunião, mais reunião e mais reunião. Aleluia! Né? Mas você não está cheio de paz com Deus? Esses dias aqui, se você não ficou cheio de paz com Deus, talvez tinha algumas imagens, né? Você podia tirar algumas fotos de Madrid? Não, se tiver chance, vai e faça, né? Mas nesses dias aqui, de sexta até agora,
nós levamos a um momento de paz com Deus. É isso que o Evangelho faz, irmão. Faz que o homem que está afastado, com pressão, se reencontre e receba a paz de Deus. Isso foi realizado através da morte do Senhor. Então, quando hoje nós estamos partindo o pão, lembrando da morte do Senhor, provando, né, do resgate que Deus fez para você, nós somos aí, como chega no versículo 9, ele fala assim, né? Mas Deus, o versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí continua, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. E o versículo 10, irmão, pela morte nós somos salvos. Amém. Mas, tem mais, não parou por aí, né? Muito mais, né? Muito mais, certo? Aí ele fala assim, porque se nós, quando inimigos, você era inimigo de Deus, você foi reconciliado mediante a morte do seu filho. Agora esse é o assunto que nós vamos tratar, irmão. Daqui para frente é muito mais. Muito mais o quê? Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós queremos falar a respeito do Evangelho. E o Evangelho completo é esse, irmão. Pela morte de Cristo, você foi reconciliado. Pela vida de Cristo, não tem muito mais. Então, eu vejo assim, na experiência, Paulo foi indo, né? Depois do capítulo 5, capítulo 6 e principalmente o capítulo 7 mostra aquele conflito, né? Conflito de Paulo, conflito, né? Fala, e agora? Eu desejo fazer o bem, eu acho que todos, né, aqui, nós estamos aqui antes de chegar para a conferência, sempre a gente tem um desejo de servir ao Senhor, de se entregar para o Senhor. Fala, o bem que eu quero, isso eu não consigo. O mal que eu não quero, esse é o que eu faço, né? E Paulo chega naquela situação, né? Que conflito, que situação que está, né? Aí ele fala aquela palavra, né? Desventurado, né? Mais pesado, desgraçado o homem que sou, né? Ele fala, quem vai me livrar? Como que eu vou sair dessa? Aí ele fala, termina o capítulo 7 com uma forte explosão, né? Uma forte, parece que é pressão interior, né? O homem não consegue sair. A pressão na mente que a lei de Deus é boa, é perfeita, agradável, mas eu não consigo. Aí a saída, irmão, tem saída, né? Aí ele fala, graças a Deus. Vamos falar junto, graças a Deus? Graças a Deus! Por quê? É porque eu consegui vencer? Não, é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos lá? Jesus Cristo, nosso Senhor. Algumas pessoas dizem, né, que a Bíblia foi escrita, as epístolas de Paulo, claro, vamos falar do Novo Testamento, foi inspirado por Deus. Não, ninguém tem dúvida disso. Mas a ordem que foi colocada, às vezes a gente fica meio confuso, né? Ou em conflito. Será, né? Será a ordem que foi colocada, principalmente, vamos lá, né? Os evangelhos não tem dúvida, né? Começa os 4 evangelhos, livro de Atos, aí começa a epístola. Por que foi colocada a epístola de Romanos antes de 1 Coríntios? Ou, né? Aí a lógica humana é do maior para o menor. Não é nem cronológico, porque as cartas foram escritas em datas diferentes. Na verdade, 1 Coríntios foi escrito antes de Romanos, né? Então por que está nessa ordem aqui, né? A ordem, né? Claro, foi alguém tivesse talvez usando a sua razão lógica, né? Vamos pegar maior indo para menor, né? Talvez o livro de Romanos era maior escrito de Paulo, fora, né, o livro de Hebreus, deixaram ali. Mas as outras vai indo de uma ordem de uma. Mas, irmãos, pode ter sido isso a intenção de algum irmão que fez isso.
Mas nós sabemos que o Espírito Santo está por trás de todas as coisas. Então, hoje nós estamos primeiro entrando em Romanos, vendo o que? Primeiro o que Deus fez. Tá certo? Né? O que Deus fez por você? O que Deus fez por você trouxe uma tremenda salvação. E essa salvação, eu vejo assim, né? Eu sempre encorajo o jovem, a sua experiência, irmão que está iniciando a vida cristã, um capítulo da Bíblia que você tem que guardar no seu coração. Amém. Fazer dele a sua, como a estrutura, né? O fundamento, né? Que o Cezinha falou, né? Cadê o Cezinha? Está aí por aí? O fundamento está bem, a sua vida prossegue. Amém. Então, o fundamento de uma vida cristã é Romanos capítulo 8. Amém. Tá certo? Então, jovens, né? Entrem nesse capítulo, tenham experiência desse capítulo, porque Romanos 8 é crucial. Romanos capítulo 8, podemos falar, a experiência, te digo até que a experiência individual é o ápice, é o clímax da experiência com Deus, da sua experiência com Deus, porque aqui ele fala, começa assim, ó, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Bom, a primeira coisa que vem sempre é a condenação. Então, eu tenho que ter essa palavra, esse versículo gravado no meu coração. Em qualquer situação eu tenho que declarar. De manhã, né? Hoje estamos aqui, mas segunda ainda estamos aqui. Mas quando você voltar para o trabalho, né? Quando voltar a pressão, você tem que levantar, ó, agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ó, eu tenho que ter essa experiência, irmão, para levantar. Por quê? Porque tem uma libertação aqui, não tem? Amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, você tem que ser livre. Tem um caminho para você ser liberto. Que caminho é esse? O Alexandre falou. É a lei do Espírito da vida. Irmão, tem um caminho para que a sua jornada nessa terra não seja debaixo de condenação. Paulo fala, tem uma libertação. E essa libertação está disponível para você todos os dias. Né? Como o Mar falou, não é só todos os dias, não é só matutino, né? É vespertino, é noturno. Irmão, é 24 horas. Essa lei está disponível para você. Basta acionar, né? Basta ligar os motores, tá certo? O avião está pronto para decolar. As turbinas estão aí, né? A manutenção, como disse o Alexandre, a manutenção está feita. A gente voa bastante, né? Eu não fico assim preocupado, né? Bom, às vezes eu durmo antes de... porque eu nem sei se eu estou subindo, se eu estou descendo, né? Você demora muito para dormir, né? Você demora muito para dormir. Eu demoro muito para dormir. Os irmãos falam que eu tenho um problema de insônia, né? Quem dorme no meu quarto comigo, na hora que eu levanto o lençol, não deu para o lençol descer ainda, já está dormindo, né? Eu tenho um problema de insônia, demora acho que uns 30 segundos, né? Quando estou com um pesadelo é 1 minuto, entendeu? E os irmãos que dormem comigo aí, eu não sei como na outra viagem até estava com o Pedro Dom, que tentei ficar acordado, né? Porque tá ali, né? Nosso irmão, né? Ele falou, eu falei a primeira frase, você respondeu, a segunda você não respondeu mais nada. Eu falei, ó, me desculpa, tentou para dormir. Tenha bons sonos, irmão. Amém. Porque isso é libertação, irmão, né? Eu queria dizer que nós estamos prontos, irmão, prontos para exercitar o nosso espírito, né, Maurício? Né? Então, a chave já foi dada. É questão de acionar, é questão de aumentar a velocidade. Você está em opressão? Opressão significa, você precisa de libertação? Às vezes as pessoas estão falando, realmente nós precisamos de libertação. Uma libertação que nós precisamos é do Espírito. A libertação do Espírito que dá vida. Aí, você começa a ler, eu não vou discorrer todo o capítulo 8, mas só dar essa pincelada. Primeiro, quando você
recebe essa lei do Espírito da vida, faz essa lei do Espírito da vida funcionar na sua vida. Aqui nós temos 3 partes. Aqui ele fala de Romanos 1, Romanos 8, de 1 a 11 fala aqui o que? O seu espírito é vida, 10. O seu corpo, até esse corpo aqui, vai se tornar vida, né? E por fim, a batalha, a batalha é a sua mente. Na sua mente, irmão, pode se tornar vida, desde que você coloque aonde? No Espírito. O caminho, Romanos 8 dá o caminho. E ele fala, e o caminho para quem esse caminho? É para os filhos. A sequência é, eu tornei um filho. Você, irmão, você está aqui essa manhã porque você é um filho de Deus. E um filho de Deus tem a oportunidade de o quê? Experimentar essa libertação, essa prova do Espírito Santo. Mas às vezes, né, até o Ronaldo falou, às vezes é um filhinho pequeno. Um filhinho pequeno, né? Ele usou o exemplo, um filhinho pequeno entra com a mãe no supermercado, né? E vai indo. Entrar é fácil, sair é difícil. Aí para aquela, né? Você vê a coitada da mãe ali, né? Porque o filho quer o docinho, quer o chocolate, e começa, eu não vou sair daqui. Irmão, mais ou menos, filho, criança é isso. Às vezes nós estamos andando com Deus, né? E tem momentos que você para, eu quero isso, né? Me dá esse carro, né? Me dá essa esposa, senão eu não vou continuar, né? Me dá esse marido, senão eu não saio daqui. Aí Deus passa aquela vergonha assim, né? Fica vermelho, né? Meu filho, o que você está fazendo aqui? Você era para me expressar aqui na terra, né? E você está fazendo esse escândalo. Mas, irmão, o filho vai crescer. O filho vai crescer, irmão. Você não vai continuar criança a vida toda. Você vai crescer, irmão, né? Você vai assumir responsabilidade, né? Isso é um filho que maduro, um filho mais velho. Aí o pai fala, né? Vamos? Ok, vamos embora, né? Irmão, Deus está esperando contar com você. Fala, vamos? Vamos embora, né? Aleluia. E depois tem um estágio ainda maior, né? O estágio de um herdeiro. Um herdeiro já não está mais esperando até o que o pai manda. Fala, eu agora estou preocupado com os negócios do meu pai. Um herdeiro é isso. O que meu pai quer na terra? O que meu pai deseja fazer aqui na terra? Pai, conta comigo. Herdeiro, a gente sempre tem aquela história, aí eu vou só, né? Vou receber herança, né, Cristiano? Eu vou ter uma vida tranquila, né? Rede. Não, herança. Quando vem herança, vem responsabilidade. Você pensa aqui, né? Herança é para desfrutar? Claro, você desfruta da herança, mas herança é, eu vou te entregar uma comissão, vou te entregar um negócio, eu vou te entregar o meu negócio na terra. Meu negócio na terra é fazer com que as pessoas entrem para o meu reino. Amém. E eu conto com você. Né, Ricardo? Deus fala, eu conto com você, Ricardo, né? Você já cresceu. Não é mais menino. Você é um herdeiro. E esse herdeiro, vai acontecer o que com esse herdeiro? A sequência de Romanos 8. E esse herdeiro, ele começa a ser parecido com Deus. Ser parecido com Deus significa que ele fica cheio, né, Matias? Cheio da glória de Deus. Né? Calebinho está crescendo, né? Para cada vez ele conversa, aí ele vai crescer ainda mais, né? Um dia ele vai estar preocupado com o Matias. Matias, como é que está? Né? Ou no que eu posso te ajudar? Né? Hoje, o amor do filho, né, constrange os pais. Nosso amor por Deus tem que constranger o nosso Deus. Né? Nosso amor por Ele, abraçá-lo. Olha, eu não vou a lugar nenhum sem ti. Amém. Aí você está cada vez mais parecido com Deus. Aqui ele fala da glória. Glória o que é, né? Às vezes fala, glória, né? Aquela fumacinha e tal, né? Irmão, glória, tem muitas,
Você pode começar com a expressão de Deus, né? Até os irmãos falaram que quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, e a glória foi revelada, né? Deus se revelou, é como os irmãos falaram, é como ele abriu o zíper. Tudo que tinha dentro da carne de Jesus era a glória de Deus. O que ele falava era a glória de Deus. O que, né? Os atos dele era a glória de Deus. O relacionamento com as pessoas era a glória de Deus. Mas tinha dois ali com ele, né? Dois, não, três, né? Pedro, João, Tiago. Se fosse, que nem nós, né? Se fosse pensar, nós não estamos ainda cheios da glória de Deus, mas nós estamos no caminho. Amém. Então, graças a Deus por esse caminho, né? Amém. E o caminho termina como? Olha só, tentamos ser rápido, né? E versículo 30, 30. E aos que predestinou, você é um predestinado ou não? Amém. Aleluia, né? Mas mais do que predestinado você, aí ele fala, os que predestinou, a esses também chamou. Você é um eleito de Deus, esse chamado é um eleito, né? Olha, nós estamos aqui, 150 irmãos, nós temos uma responsabilidade, porque dentre tantas pessoas, dentre tantos filhos de Deus, né, André? Olha para o André, meu Deus, né? Jesus, né? Fala, ele é um predestinado, tudo bem, mas é um chamado, né? Mas não termina no chamado, onde ele vai? E a esses também justificou. Aleluia. E aos que justificou, qual é o fim da nossa carreira? A esses também glorificou. Irmão, você e eu estamos destinados, temos um destino, temos um final. O final é glória de Deus. Aleluia. Você vai ser totalmente parecido com Deus. Não vai dar escândalo, né? Não vai dar escândalo em supermercado. Você, aonde você estiver, você está manifestando a glória de Deus. Aí quando o reino do Senhor virá, vai ser o encontro, né? Aleluia, né? Um encontro nos ares, né? Nós com ele conosco. Aí já é uma coisa só, irmãos, né? Isso é glória. É isso que nós estamos fazendo. Mas enquanto... Aí você fala, irmão César, você não sabe a vida. Você não sabe o que eu estou passando aqui. Você não sabe, né? Você não sabe os filhos que eu tenho. Você não sabe o marido que eu tenho. Você está pedindo demais, né? Aí Paulo, ainda no capítulo 8, né? Ele fala, tem um caminho. Não desanima não. Tem provas. Tem testes. Por que às vezes eu não conectava muito Romanos 8, depois de glorificação? Por que ele vai falar de um assunto, parece que é como, né, deu uma subida, bum! Estava lá nos ares da glória, né, Tarek? Estava lá na glória, sem dor de cabeça. Aí parece que dá uma olhada assim, rapaz, tem tanta prova na minha vida, tem tantos testes, né? Tem tanta tribulação. Aí ele começa, Paulo, irmão, não desanima não. Não chegamos lá, mas nós vamos chegar lá. Por quê? Porque nada, a sequência é essa, nada vai te separar do amor de Cristo. Então o caminho para você ser parecido com Deus ainda é o amor de Cristo, não é, Maurício? Sabe? Ele vai falar, a tribulação é forte, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. Irmão, até as coisas do presente, as coisas do porvir, né? Principados, potestades, coisas fora que nós estamos vendo aqui, existe uma batalha, irmão. Tudo para que você não seja glorificado, não seja parecido com Deus. Mas ele fala, mas eu tenho uma coisa que não separa de você, que vai te dar força. Sabe, esse semestre você vai ter a força. A força não é eu tenho a força, não. O que eu tenho? Eu tenho o amor de Cristo. Eu tenho o amor de Cristo. Esse amor vai te levando, irmão. Aleluia. Aí você fala, poxa, graças a Deus, não é? Todos os problemas estão resolvidos. Romanos 8 resolve todos os problemas. Acaba por aí, Paulo. Para com isso, né? Para de escrever. Ele não parou. Ele queria levar Romanos 8. Nós sabemos, depois ele mostrou sobre a eleição, né? Romanos 9, 10. Mas ele chega onde ele quer chegar. Romanos 12. Falou, Romanos 8 é o ápice da sua salvação individual.
mas eu estou atrás de um corpo. Eu estou atrás de uma vida coletiva. Bom, Romanos 12, irmão, que o Salomão falou no começo. Romanos 12, não vou, Senhor Jesus, que hora que eu tenho que terminar? 11h15? Não, tá compacto. Tá. Romanos 12, ele fala 3 pontos para mim principais. Primeiro, o Salomão acho que abordou, que vai continuar abordando, fala do corpo. Ali fala que nós somos muitos membros, temos muitos dons, somos diferentes, é verdade, não tenha dúvida, você é diferente, eu sou diferente de você, mas aprendemos a trabalhar junto. Mas para trabalhar junto, para trabalhar como corpo de Cristo, primeiro, precisa apresentar o corpo, né? Eu preciso apresentar o corpo. Eu estou falando, né, que esse ano aqui eu falei para o Alexandre, né? Eu falei, gostei que ele orou por mim ali. Rapaz, senti força, né? Esse ano eu vou fazer 60 anos, né? Novembro, né? Você é um sexagenário, né? Jovem sexagenário. Mas eu preciso ainda apresentar meu corpo. Amém. Tá certo? Ainda mais, né? Agora um cara novo que nem o Cristiano, né? Forte, poderoso, assim, né? Muito mais, né? Muito mais. Mas, irmão, para viver a vida da igreja, não dá para você viver a vida da igreja na sua casa. Ou vai ter conferência em Madrid. Eu não vou dessa vez. Não dá para eu ir, né? Estou cansado, eu tenho compromisso. Irmão, a vida da igreja, o corpo de Cristo precisa de você. Precisa, em primeiro lugar, eu apresento o meu corpo. Agora, apresentar o corpo não é tudo. Apresenta o corpo, vou ser rápido. Segundo versículo, renovação da mente. Então, apresentar o corpo, agora então, vamos fazer do jeito que eu quero, tá bom? É assim que eu... Não, a nossa mente precisa ser renovada. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. E último, o que está faltando? Eu já falei do corpo, já falei da alma, falta... O que falta? Olha lá, Marcelo. O que falta? O Espírito. E no Espírito, o que Romanos 12 fala? Para você servir no corpo, precisa ser fervoroso. Fervoroso. Quente, né, Mário? Vamos ser quente, né? Quente no Espírito. Então, Romanos 12, para viver a vida da igreja, eu preciso me apresentar, ter uma mente transformada e ter um espírito quente, fervoroso. Então, nós estamos voltando, irmão, nós vamos voltar a ser um espírito exercitado. Aqui, eu senti tão bem, irmão. Não é que, né? Não forçando uma apresentação, não é nada disso. Mas o Espírito começa a mover, né? Começa a tomar conta do seu coração, toma conta da sua mente, aí você sai de si mesmo, aí você, Senhor Jesus, né? Você sai de si, você está cheio de Espírito, aí eu quero aprender, eu quero servir com o irmão, mas aquele irmão é aquele lá. Então, Romanos 8 é para Romanos 12. E Romanos 12 você começa a entender o que é epístola de Paulo aos Coríntios. Aqui vai começar a mensagem, né? Então vamos ser... Está dando a tradução aí? Introdução até agora. No novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer a Grécia, né? E fui com alguns irmãos, e nós chegamos em Atenas, e tínhamos um guia, falava, para nós interessa os eventos que estão relacionados com os lugares, eventos que estão relacionados com a Bíblia, né? Eu quero saber onde Paulo andou, né? Quais os lugares. Então, foi essa situação. Então, agora, quando a gente começa a ler o livro, depois estou fazendo já um comercial, porque, né, em novembro desse ano, não percam, haverá um tour para a Grécia e para a Turquia para visitar 7 igrejas.
Quem quiser, fala com o Salomão. Até os irmãos da Europa também, quer separar uma semaninha, né? Viver a vida da igreja, tá vendo? Fechando o comercial, pá. Voltando para a mensagem. Então, eu comecei, você começa a ler Atos, né? Eu não vou falar muitos pontos, eu vou fazer algumas aplicações. Eu só comentei na primeira reunião, é que quando Paulo entrou na Europa, cada cidade que ele ia visitar, primeiro ele foi guiado pelo Espírito Santo, né? Nós sabemos, Atos 16. Quando ele chega em Filipos, ele age de uma maneira. Não sei se tinha ou não sinagoga em Filipos, mas o que ele foi? Ele encontrou umas irmãs, onde encontrou, tinha um rio, né? E um lugar que parecia ser um lugar de oração. Então, primeira situação, quando ele entra, seguindo o Espírito, ele não vai para o centro da cidade, ele não vai para a praça principal, ele vai onde pareceu haver um lugar de oração. Depois, na sequência, ele encontra algumas mulheres, né? Graças a Deus, às vezes falam, a Bíblia, né? Os evangelhos é muito machista, né? É que as pessoas não conhecem a Bíblia, né? Não conhecem a Bíblia. A igreja na Europa, né? As igrejas na Europa começam como irmã, né? Por isso que nós também, às vezes nós não limos bem a Bíblia, né? Agora estamos lendo melhor a Bíblia, né? Então começa com Lídia. E era uma irmã, uma vendedora, e estava ali, recebeu a palavra com alegria, convidou já, além dali, já levou para grupo familiar, já fez grupo familiar. Ela ouviu a palavra, vou levar para minha casa, para minhas pessoas. Então, tem algumas menções, né? Mas eu queria chegar já direto para Atenas e Corinto. Só falando que em cada lugar, irmão, vocês que vivem aqui, cada lugar, você tem que pedir a orientação do Espírito Santo. Não tenta fazer igual já foi feito. A gente sempre tinha nosso irmão Dong, né? Sempre ele falava para nós, os cooperadores, falava assim, não copia. Copiar não vai resolver. O que você precisa é o que o Espírito está querendo fazer, como o Espírito está querendo conduzir. Aquele irmão fez isso, maravilha, né? Está tudo certo, né? Uma vez, só contando um caso, nós estávamos batendo as portas, né? Na época de sair, bater as portas do Brasil. E bati as portas, e a pessoa abriu a janela, falou, espera um pouquinho que eu já vou. Normalmente, quando a pessoa fala, espera um pouquinho que eu já vou, ela não aparece mais. No Brasil é assim, não sei se, né? Fala, eu já estou indo. Pode ir embora que a pessoa não vai voltar mais, né? Mas ela voltou, nos atendeu, foi salvo, foi batizado. Aí na outra casa nós falamos também, a pessoa abriu, estava um outro irmão, não, vamos ficar, porque lá deu certo. Ficamos quase 2 horas plantados no portão. Aí passou, vamos embora. Não, é mais ou menos isso, irmão. Às vezes você tem uma tática, essa tática, né, Ricardo? Essa tática é infalível, né? A pessoa vai, certeza. Mas não, o seguinte não dá certo. Porque seres humanos são diferentes. E a direção do Espírito Santo é diferente. Agora, você tem que estar sensível, pedindo a orientação do Espírito Santo. O Salomão lembrou, né? Quando nós viemos aqui para a Europa a primeira vez, juntos, em 2005, né, nós começamos em Portugal. Aí o Salomão falou, não vamos começar, né? Não vamos começar, porque tinha o Dani, está aqui, né? Ficamos na casa do Dani e da Cris. E nós falamos, e o Márcio morava, como chama? Barra, né? Na Barra, tô velho, mas tô lembrando ainda. E aí, o Salomão falou, vamos começar por Lisboa. Vamos ter um novo início. Vamos começar por Lisboa. E nós tínhamos alguns endereços, né? E cadê o Fábio e a Suzana? Fique de pé.
Fábio e Suzana? Fique de pé. Oh, aleluia! Amém. Eu lembro que eu encontrei eles num estacionamento, né? É. Chegando para uma... Eu não conhecia o Fábio. Chegamos no estacionamento, era em 2005, né? Fábio e Suzana estavam lá. Então, nós tínhamos alguns endereços, mas começamos a procurar as pessoas, procurar irmãos em Cristo. Tinha que combinar para encontrar no estacionamento, porque não tinha GPS, né? Que GPS, meu? Eu tinha nem WhatsApp. Nem WhatsApp, né? Nem o celular, nem lembro, o celular já tinha aqueles tijolos assim, né? E só pegava a 50 metros da sua casa, né? Saiu um pouco, nada de sinal. E aí esse aqui, o Salomão, era bom de mapa, né? Ele dirigia, tirava foto, né? Comia um salgadinho e estava lendo o mapa ainda. Aí a gente estava do lado dele, fica desesperado, né? Fica tranquilo, tudo tranquilo aqui. Desculpa lá. Mas esse é o guiar do Espírito Santo, né? Nós chegamos até aqui, 14 anos, né? Mas é isso que eu queria mostrar para os irmãos, irmão. Então, nós estamos aqui, na cidade que vocês estão. Eu não sei a realidade, mas vamos procurar algumas pessoas. Amém. Procurar Amém. algumas oportunidades. Amém. Esse é o nosso encargo, irmão. Que você tenha a oportunidade de falar para alguém desse evangelho. Amém. Falar para alguém, né, dessa libertação do Espírito da vida. E falar para as pessoas, para os nossos irmãos em Cristo, o evangelho completo, que tem um lugar maravilhoso, que é a vida da igreja. E que juntos nós podemos seguir, né, e anunciar a palavra de Deus. Amém. Eu não vou falar de Atenas, não vai dar tempo, mas eu só queria parar em Corinto. Corinto ele começou diferente de novo. Corinto ele começa encontrando um casal. Amém. Ele encontrou um casal. Ele encontrou Priscila e Áquila. Ou Áquila, aqui é Áquila e Priscila ainda, né? Vamos ver? Isso. Áquila, natural do Ponto, chegado da Itália com Priscila. Por que Priscila e Áquila foram parar em Corinto? Vamos lá. 18, né? Tá certo? 18:2. 18, desculpa, Atos 18. Por que Priscila e Áquila foram parar em Corinto? Eles estavam lá trabalhando em Roma, né, fazendo o seu negocinho, comércio, tá. Veio uma ordem do rei. Crise no Império Romano. Vai para casa, vai fora da capital. Pergunto se tem alguma semelhança, né? Né, vocês, os que não nasceram aqui, a não ser uma ou outra opção, a crise bate no seu país, né? Bate na porta lá, né? Do Brasil, né? Ou do Equador, né? Aí você sai da sua cidade. Aí você sai do seu país. Vem para onde? Alguns vieram parar na Espanha, outros vieram parar, né? Vieram parar no Reino Unido, outros vieram por opção, vieram para Portugal, outros na Espanha, outros na Itália. Eu não sei qual é o arranjo divino. Amém. Mas Deus está mexendo as Amém. peças, está trazendo com que casais, por circunstância ou outra, vocês saiam da Amém. onde vocês estavam originalmente, ou por pressão, ou por dificuldade financeira, ou por, né, uma ambição de uma formação melhor. É que é boa, é bom, é necessário, né? Mas Deus vai te colocar numa cidade onde o apóstolo chega também. Amém. Amém, né? Não se sinta só, irmão, né? Se você está com um casal só na sua cidade, não se sinta só, que o apóstolo, a palavra profética vai chegar, né? Amém, vai chegar. Está chegando, irmão, né? O fato de a gente estar aqui junto, claro, hoje nós temos... Paulo não tinha mídias sociais, né? Quem que pediu para fazer as mídias, né? Não tinha mídias, mas hoje nós temos muito mais fácil, ainda que a presença é boa, né? É bom encontrar com os irmãos, é bom abraçar os irmãos, é excelente ter um meio de comunicação, mas encontrar os irmãos faz um bem danado, né? Paulo encontra Priscila e Áquila. Amém. E ele pega o casal. Vamos. O que ele fez com o casal? Vamos para
Aqui não fez. Vamos para um centro teológico. Vamos passar 1 ano e meio estudando um seminário, né? Tá certo? Um seminário. Vamos passar 1 ano e meio estudando a Bíblia. Depois vocês voltam. Não. O que Paulo fez? Foi trabalhar com eles. Irmão, não se condene porque você está trabalhando aqui. É essa a minha vez. Agradeça a Deus. Amém. Se Deus te trouxe e você está trabalhando, né, Santiago, né, Laura? Vocês estão trabalhando nesse país 10 anos no trabalho. E Paulo falou, eu vou junto com vocês. O que vocês fazem? Eles são o mesmo ofício. E também eu quero deixar uma coisa, né, Maurício? Às vezes nós falamos, não estamos sozinhos aqui. Mas certamente, a cidade onde você está, vai ter um casal que você possa cuidar. Amém. Vamos gerar, irmão, nas cidades que nós estamos, né? Às vezes nós somos só. Que nem tem o Marco, a Joelma em Mantova, né? Região de Mantova. Nós temos que pedir ao Senhor. Nos dá um casal. Não vamos querer que a igreja de 5 vire 50. Né? Deus pode fazer isso? Pode. Mas nós não vamos colocar essa pressão sobre vocês. Mas nós vamos pedir, rogar, implorar, para que vocês levantem mais uma pessoa que vocês possam cuidar nesse semestre. Peça a Deus. Deus, eu estou aqui, na minha cidade, parece que eu não enxergo ninguém. Ache um Áquila e uma Priscila. Ache alguém que você, do jeito que Deus já trabalhou em você, irmão. Você é enviado para aquela cidade. Amém. Você é um mensageiro. Porque eu estou falando, você é um missionário, né? Não temos vergonha, eu sou missionário. Missionário com trabalho, né? Eu trabalho 8 horas, alguns tem que trabalhar 10 horas, né? 12 horas, mas eu sou um missionário, irmão. Missionário significa, né? Os irmãos estão falando que é um apóstolo, né? O Alexandre falou que a palavra missão em latim, né, vem da mesma origem do enviado, né? Então o missionário é o enviado. Amém. É o enviado para anunciar a palavra de Deus. Amém. Eu estava lendo na história, aqui na Europa, os irmãos moravianos, nos anos 1700 e bolinha, e lá com o Conde Zinzendorf, na região, hoje é a Tcheca, República Tcheca, eles se uniram, é até um princípio do amor fraternal, que eram os irmãos fratos, né? O irmão fraternal ali era o início de uma comunidade sem líderes, sem um líder, uma organização. Eles começaram a ter o encargo de serem missionários, serem enviados. Mas, é uma coisa que eu não sabia, mas eles foram enviados, eles falavam, nós vamos trabalhar. E eles usaram esse mesmo versículo, nós vamos fazer tendas. Então, nós vamos ser enviados para os países, e a sua orientação era o seguinte, olha, não vá trabalhar na lavoura, porque às vezes você não tem muito com quem conversar. Procure trabalhar no comércio, né? Porque você tem mais chance de falar o Evangelho. Então, eu quero dar uma dica para você. Continue trabalhando, irmão, né? Continue trabalhando, mas trabalhando, eu sou um missionário. Eu sou alguém que leva a palavra de Deus. Eu sou alguém que... o André deu testemunho. Um amigo de trabalho, às vezes você no trabalho não dá, mas na entrada, irmão. Amém. A hora que você encontra um companheiro de trabalho, dá para você orar por ele. Na saída do trabalho, dá para você orar por ele, irmão. Dá ou não dá? Então nós vamos rogar. Nós vamos pedir. Senhor, nos dá nesse semestre um casal para a gente cuidar. Amém. Não peça demais, né? Não peça 50, peça um casal, né? Cada casal pede um casal. Mas nunca deu certo. Vamos pedir ao Senhor. Nós estamos experimentando, né? O Ricardo, né? Estamos experimentando algo novo. Né? Eu não ia entrar já, mas depois disso, irmão, dessa cena aqui, eu comentei com vocês que normalmente Paulo pregava, eu falei ele ouviam, no versículo 8, as pessoas que ele pregava, ouviam e eram batizados, e Paulo ia embora. Mas em Corinto, ele ficou.
Porque ele tinha um encargo, não só de gerar pessoas, mas cuidar das pessoas. Ele falou, em 1 ano e meio, ele transformou. Eu estava perguntando para o Salomão, para o Alexandre, nós não consegue, pelo menos nessa evidência aqui, se Priscila e Áquila era já crente ou não. Mas isso pouco importa. Pouco importa que eu digo no que eu quero apresentar. O importante é que em 1 ano e meio eles foram ajudados e se tornaram também pessoas úteis na obra de Deus. Amém. Então, aquelas pessoas que, se você está naquela cidade, ajude alguém para se tornar Aleluia. como você. Viva a vida da igreja, sirva a Deus e dali ele vai ser enviado. Priscila e Áquila foram enviados para Éfeso, tá certo? Eu só queria, né? Senhor Jesus, o tempo passa. Eu queria entrar o tema da mensagem, que é, vamos lá para agora sim. O 1 Coríntios, capítulo 1. O tema que eu escolhi é a Igreja de Deus. Como eu falei, os gregos tinham toda a nossa cultura ocidental vem da base grega, né? Porque antes tinha, você vê que nem Paulo não foi nos bárbaros. Ele percorreu, né, as trilhas onde estava a cultura grega. Você vai ver toda aquela região da Ásia Menor, Éfeso, né, Esmina, tem várias cidades ali. Era tudo cultura grega. Na verdade era domínio grego na época. E o Império Romano vem, pacifica, mas a cultura, a língua continua a mesma. E a cultura grega era dos filósofos. A cultura grega, eles deixaram muitos bons princípios, eu acho. O princípio da democracia, né? Da alternância do poder. Né? Isso é uma coisa que eles a cultura nos deixou. Isso vejo que é válido, tem sido útil nesses, né, tantos anos aí. Mas essa cultura grega formava que, por isso que eu falei, quando eu cheguei em Atenas, tinha um lugar que chamava, aqui tem Atos fala que é uma praça, é o Ágora. O Ágora significa o centro nervoso da cidade, porque tinha ali a parte do comércio, né? Tinha as transações financeiras, tinha o lado principal, o lado político, onde tinha um lugar que você chegava e você podia expor a sua opinião. E as outras pessoas ouviram, opa, gostei do que o Alexandre está falando, eu vou anotar aqui, né? Disse que tem um lugar, um memorial que você escolheu. A minha ideia é falar, vamos guerrear contra tal. 1, 2, se desse mais ou menos número de votos ali, opa, então vamos levar isso para os principais, para o parlamento, e vamos decidir, sim ou não, pelo voto, o que nós vamos tomar atitude. Então, essa é a cultura. Vamos conversar, vamos discutir e vamos resolver. É bom? Muito bom. Para que não, eles falam que, para que não surgisse ditadores, para que não surgisse pessoas que tomassem posse. Então, quando Paulo chega em Atenas e começa a falar, até ele fala, né, tagarela, como que é em espanhol? Ele fala palavreiro, né? E começou falando, daí algumas pessoas, estou gostando do que ele está falando. Aí outro, eu também estou gostando. Aí a liderança pega, opa, eu não sei quem ele é, da onde veio, vamos levar ele para um outro lugar. Então, o Ágora vamos dizer, é o povão, é todo mundo. Tem os sábios, mas tem as pessoas simples. Aí depois os líderes ouviram isso, opa, o que ele está falando? Vamos levar ele para o Areópago. Aí é a nata, é os sábios, é a liderança. Vamos ver bem o que você está falando. Aí, alguns ouviram, outros ouviram o que eu falei, né? E lá nesse Areópago, né? Quem conhece, é um lugar alto, né? Uma pedra assim, depois atrás é um barranco, né? Se a turma não gostou muito do que você falou, já viu, né? Onde você vai parar, né? Só um empurrãozinho. Tchau, Paulo. Porque
Não sei se vocês repararam, ele fala, Paulo falou e saiu. Porque daqui a pouco vem um aqui e me põe para baixo. Então, falei do que eu tenho, a minha mensagem, e vou seguindo, né? Então, eu só estou querendo mostrar que o conceito, a cultura grega, era discutir opiniões. Era, eu penso assim, você pensa assim, opa, gostei, não gostei, está certo, está errado. Por isso, quando Paulo, e aí ele tinha aquele conceito de politeísmo, né, que o irmão falou, que o Alexandre falou, que ele falar de Jesus e falar da ressurreição, são dois deuses, porque é um deus, uma deusa, então, é muito isso, né? A Grécia é muito isso. E eles dizem que em cada canto, vários lugares tem adoração a esse Deus, adoração àquela deusa, né? Deusa da guerra, deusa da beleza, das plantações, né? E medicina, papapá. E eles, até para não ficarem mal com todos os deuses, botaram um Deus desconhecido lá, falaram, olha, se a gente esqueceu de alguém, bota um Deus desconhecido aí para que esses deuses não fiquem bravos comigo, né? E Paulo pega o gancho e fala, olha, esse Deus aí que vocês botaram, que vocês não sabem, é desse aí, ó. É desse que eu estou falando. Mas é esse que criou os céus e a terra, Deus. É o único Deus, o Deus verdadeiro. Mas Paulo não fica em Atenas. Mas ele levanta, irmão, levanta a igreja, mas ele vai para Corinto. Como eu falei, em Corinto, a cultura é essa, irmão. A cultura grega é discutir, falar as opiniões. Por isso, e a eclesia, né? A eclesia, eu perguntei para o Bar, está certo a eclesia? Ele falou, está certo, em grego. Primeiro acertei uma, né? A eclesia nós chamamos, chamados, né? É para fora, né? Sair, chamados para fora. É como se fosse uma reunião, e a reunião dos chamados, ou sair. Aí eu lembrei um ponto, irmão, né? Quando Jesus, é um termo novo. Eu perguntei para o Mário, era usado esse termo? Não, ele fala, é um termo usado, né? Hoje usado, né? No cristianismo. Deixa para lá tantas interpretações. Mas a palavra eclesia é isso aqui, é chamados, né? Para fora. E veja bem, Mateus, vamos lá, me ajuda aí, a turma mais jovem, dá um tempinho. Quando Jesus chegou, Robson, quando Jesus chegou, foi lá para Cesareia de Filipe, né? E ele encontra e pergunta para os discípulos, olha, quem diz o povo que eu sou? Aí, uns falam que é Jeremias, né? Outro fala Elias, outro fala João Batista, né? Rapaz, tá uma monte de ideia aqui, porque um é um extremo, outro, ninguém, parece que não conhecia Jesus. Mas, aí ele pergunta, e vocês aí? E vocês aí? Quem diz que eu sou? Aí nós sabemos, Mateus 16, a tremenda revelação. Revelação o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, essa é a primeira parte da revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Excelente, né? Da Petra, como diz o essa, yes, acertei, né? Aí é como se fala, acertei uma. Aí Jesus fala, mas eu tenho mais uma revelação para dar para você. Eu tenho mais uma revelação. Irmão, a revelação agora é, o que ele fala? Ele fala uma palavra nova. Ele inaugura um termo. Ele inaugura o termo eclesia. Jesus falou em aramaico, né? Normalmente Mateus, eu estava perguntando, Mateus provavelmente escreveu em grego, porque na época a língua grega era muito difundida já, mesmo entre os hebreus, já era uma mistura, porque era uma dominação de mais de 100 anos. Então a comunicação entre as pessoas era pela língua grega. E Jesus lança uma nova palavra. Jesus lança um novo significado. Você vê que os discípulos,
Nem comentar esse assunto. Vamos lá. Rapaz, já foi duro acertar o Cristo e devolveu, né? Esse negócio que ele está falando novo aí, eclesia, o que é isso, né? Mas ele falou, olha, tem uma outra coisa principal. Amém. Tem Cristo, mas tem a igreja. Amém. Eu quero dar essa revelação para vocês. Essa é uma nova cultura. Por isso a gente está falando de um novo ciclo, um novo pensamento. Por isso que Paulo, quando vai falar para os coríntios, essa igreja, de quem que é? De Deus. Amém. A igreja de Deus, porque na igreja, na assembleia, você pensar igreja como ajuntamento, vamos para fora, então um fala aqui, outro fala lá, outra opinião lá. Essa, vou dizer, é o sentido da eclesia humana. Mas Jesus está falando, eu estou falando de uma nova cultura. A nova cultura é que a minha igreja, quem fala é de Deus. A igreja, Maurício, é de Deus. Irmãos amados, irmãos, amadas irmãs, é Santiago, você está em Roma, lá é a igreja de Deus. Quem fala na igreja é Deus. Quem manda na igreja é Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Estamos satisfeitos ou não? Não. Deus está te dando uma tremenda revelação. Amém. Não, os irmãos novos que estão aqui, irmãos, a nossa missão, nós somos poucos, mas a nossa missão aqui no continente europeu é transmitir essa revelação. Amém. Essa revelação de Cristo e essa revelação da igreja. Amém. Mas muitos não falaram dessa revelação? Sim. Falaram, entendem, explicam, mas tem um caminho para que Deus fale na igreja. Amém. Qual é o caminho? Como que termina esse versículo? Você quer que Deus fale na igreja? Sim. Aí ele fala assim, eu não vou explicar. Aos santificados em Cristo Jesus, Deus é santo, Deus é único, Deus é separado. Com quem? Essa igreja é composta do quê? Com todos. Com todos. Judeus, gregos, né? Com todos. Aqui, nós estamos aqui, né? Aqui bonito foi, né? Ouvir invocar o nome do Senhor em várias línguas, nós estamos aqui, né? Mas é com todos. Né? Aleluia. Os que falam francês, que falam alemão, falam inglês, falam grego, falam português, né? Fala espanhol, fala chinês, irmão, é com todos. Amém. Mas o que esses todos fazem, irmão? Todos, e também estão em todo lugar. Meu Deus, maravilha. Todo lugar eles fazem o quê? Por isso que é precioso, né, Ricardo? Vamos continuar invocando o nome do Senhor. Vamos continuar invocando, irmãos, amados irmãos, né? Vamos continuar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você fala a igreja de Deus. Quem dá opinião na igreja é Deus. Oh, Senhor Jesus. Eu estou ligado, eu estou conectado. Eu estou nos ares, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou invocando o nome dele. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tem saída para a igreja em Corinto? Tem saída, irmão. Aquela igreja começa assim, ó. Se vocês derem atenção que a igreja em Corinto é de Deus, vai funcionar, irmão. E a igreja em Corinto, que invoca o nome do Senhor, com todos, nós não fazemos exceção de pessoa, e em todo lugar, Senhor Jesus, vai ter manifestação de Deus, Deus vai aparecer. Senhor Jesus! Acabou? Não acabou, mas eu vou avançar, desculpa, eu vou avançar mais um pouquinho, tá? Todo lugar. Sim, em todo lugar. Os gregos, eles tinham, a nossa guia falou que os gregos tinham muitos ídolos em vários lugares, mas não era em todo lugar. Quando ele fala, porque ele fala, naquela monte, é de um Deus, né? Deus que se entende. Aquela planície é de outro, o mar é de outro, a estrela é de outro. Eles inventaram muitos deuses, mas ainda não é em todo lugar. O nosso Deus,
O único Deus, o verdadeiro Deus, está em todo lugar e pode ser invocado por todos. Vamos continuar invocando o nome do Senhor? Em todo lugar, quer seja na sua casa, quer seja no trabalho, quer seja no carro, quer seja no metrô, no trem, no ônibus, na opressão. Ah, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mas não. Eu vou ser rápido agora, mas não há um problema. Como que começa o versículo 10? Ele pede, Coríntios, lembra só. Aí ele fala, rogo-vos, irmãos. Reforçando esse ponto que eu falei. Rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Cristo, o que você deve fazer? Faleis todos a mesma coisa. Na igreja, na eclesia, na assembleia, cada um pode falar o que quiser. Mas na igreja de Deus, só tem uma palavra. Não é? Aqui, ele está pedindo, por favor, vamos falar. Mas o quê? Vamos falar, Márcio. Fala, Márcio, né? Fala e não te cale. Mas fala o quê? A mesma coisa. Irmão, nosso encargo é que aqui 150 irmãos, todos falem. Amém. Todos abram a boca. Todos manifestem a Deus. Amém. Mas falem o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Esse é o princípio. Irmão, esse ambiente, aí que eu quero falar. O ambiente, sim, a harmonia, a unidade, a unanimidade vai fazer com que as igrejas aqui na Europa frutifiquem quando nós estivermos falando a mesma coisa. A bênção, né? Vamos falar, a bênção que Deus nos deu na América do Sul, né? 10 países diferentes. Lá eram só 2 línguas. Que sempre as pessoas olhavam para nós, vocês falam a mesma coisa. Amém. Como que vocês podem? 2 línguas, 10 países, vocês falam a mesma coisa. Amém. Agora aqui nós temos, temos um desafio maior. Muito mais línguas. No mínimo nós estamos com 8 línguas diferentes. Se for ver toda a Europa, né, Alexandre? Quantas línguas diferentes? Mas tem um caminho. Aleluia! Qual é o caminho? Falar a mesma coisa. Fala em línguas diferentes, mas é a mesma coisa. Fala o quê? Eu falo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar junto, vamos falar a mesma coisa. Onde você estiver, no seu trabalho, na pressão do dia a dia, fale a mesma coisa. Esse é o segredo para a igreja avançar aqui. Nós vamos avançar. Nós estamos aqui. Cristiano, nós vamos avançar. Deus vai nos dar pessoas. Vamos dar pessoa que faria a mesma coisa. É um comentário, mas é um fato. Eu encontrei com esse irmão agora em Portugal. E ele falou, olha, né, o Márcio estava junto. Quando o Márcio estava junto? Não. Estava, né, Márcio? Falou, olha, a maneira das igrejas cristãs crescerem é se dividirem. Nossa, rapaz. E ele tem 50 anos, né? 50 anos de Bíblia. Fez seminário. Falou, não, a maneira é dividir. Quanto mais divide, mais cresce. Isso não é de Deus. Eu contestei ele. Eu falei, pode ser aparecer verdade aqui, mas não é porque a Bíblia diz. De jeito nenhum. Eu falei, a vida inteira nós vamos gastar nossa energia para todos falarmos a mesma coisa. Por isso que eu falo, a nossa missão aqui é importante, irmão. É anunciar para as pessoas. E outra coisa que acontece, né? Numa reunião, principalmente aqui na Europa, estava conversando com o Alexandre, você começa a falar, um líder começa a falar, aí uma pessoa fala, eu não concordo não, essa passagem não diz isso não. Né? E às vezes o estudo bíblico é esse, vamos discutir as opiniões, né? Vamos resolver aqui, eu acho isso, eu acho aquilo. Irmão, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos viver em harmonia, em unanimidade. Mas não só isso. Segundo ponto, eu vou encerrar. Segundo ponto é viver em simplicidade. Amém. Pois eu volto. Terceiro ponto para mim, né? Além da simplicidade, tem que ter obediência. Amém. E o quarto ponto, precisa ter o quê? Acolhimento. Amém. A igreja hoje precisa falar a mesma coisa, precisa ser simples
Vamos ser simples, irmão. O Cornel falou, e no Brasil, nossos irmãos, né, tem que falar, vamos voltar à simplicidade. Vamos voltar à simplicidade, irmão? Assim não dá. Desse jeito eu já tentei. Aí Paulo, vamos fazer um gancho aqui com Coríntios, final do primeiro capítulo. Eu voltando à simplicidade, ele fala assim, ó, acho que eu comentei isso em Portugal, né, lá em Lisboa. Irmãos, 1:26. Fala, irmãos, dá uma olhada, né? Reparai, pois, na vossa vocação. Dá uma olhada, bate o olho aqui, né? Dos que foram chamados. Qual é essa seleção aqui, né? Visto que não foram chamados muitos sábios. Pode ter algum sábio aqui, segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, a igreja em Corinto não tinha poderosos, não tinha sábios segundo a carne, ou se tinha, muito pouco, e nem nobre. Né, André? Lá no Buckingham, você não está lá, né? Pelo contrário, desculpa, né? Pelo contrário, o que Deus fez, irmãos? Deus escolheu, Deus chamou. Deus, a eleição de Deus é para quem? Vamos lá? Escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Olha, eu estou só fazendo um elogio para vocês. Primeiro eu falei que vocês não são sábios, não são poderosos, não são de nobre nascimento. A única verdade, vocês são loucos. O que demais? Vocês são fracas, desprezadas, humildes, aquelas que não são. Você não é nada. Mas tudo isso é para reduzir a nada as que são. Pessoa que pensa que não é nada. Senhor Jesus, a fim de que ninguém se vanglorie, irmão. Essa é a simplicidade que nós devemos ter. Nós somos simples mesmo, né? Nossa origem é humilde. Nós estamos aqui precisando de trabalho, nós estamos precisando de ganhar um dinheirinho, às vezes nós estamos precisando ajudar a nossa família, mas nós estamos aqui para envergonhar as que são. Amém. Nessa condição eu ainda tenho uma coisa muito boa para te falar, que é o Evangelho de Deus. Amém. Isso muda a sua vida, salva a sua vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu ia falar de coisas práticas nesse final, mas o Salomão fala, né? Eu só vou falar mais uma coisa. Posso? Esse é um sentimento que eu ganhei lá, né? Estava lá em Lisboa no final. Paulo, na sua última viagem, isso foi essa palavra que ela concluiu. Sem entrar muito, eu ia entrar no Evangelho, no familiar, mas Deus sabe. Eu só vou terminar com essa porção. Me encorajou? Espero que te encoraje e te console. Irmão, minha esposa sabe, minha filha sabe, né? Esses anos de servir na Europa é muita prova. Até minha filha, né? A gente chorou muito, né? Por cada uma das circunstâncias, por cada uma das provas, né? Dedicação. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não moro aqui, mas conheço, eu me incluo, como brincando, me incluo nessa, né? Eu sei o que vocês passam. Eu convivo aqui. E sei os sofrimentos, as provações. Além de tudo, eu tenho 2 filhas e um genro morando aqui, né? Estou sempre aqui. Vi as lutas, o início, o sofrimento, as provas. E nós precisamos dar graças a Deus. Porque em todas essas circunstâncias, em todos esses anos que se passaram, no último trecho
em Atos 27. Na última viagem de Paulo, ele não estava na glória. Última viagem, eu podia falar, um momento nobre de um ministério. Um momento marcante de uma história de um servo de Deus. Ele estava fazendo o que Deus falou que ele ia fazer. Você vai ser minha testemunha em todas as partes da terra. Fica tranquilo, eu vou te levar para Roma. Eu vou te levar para anunciar o Evangelho em todos os lugares. Mas como que ele foi para Roma? Primeira classe. Né? Ele foi, né? Ele foi no 5 estrelas, né? No melhor hotel. 1000 estrelas, né? Céu aberto. Ele foi como preso, não? Na roça. Ele era um prisioneiro. Mas ele era um servo de Deus. E quando ele fala para as pessoas ainda, ele falou assim, olha, não vamos continuar a viagem. Porque vai dar problema. Nós vamos naufragar. O povo não ouviu. Eu quero trazer duas experiências. Primeiro, às vezes Deus fala para você, mas você segue viagem. Mas a palavra de Deus não termina aí. Eu te digo, cada um sabe a circunstância, como Deus tem conduzido a sua vida e como Deus vai chegar a um lugar seguro. Eu te digo que a volta de você, irmão, por mais prova, por mais fundo de porão, por mais corrente que você está arrastando, vai chegar um momento que as pessoas nobres, que os seus patrões ou as influências nessa sociedade não vão saber o que fazer. Eu começou a me ajudar nesse versículo assim, ó. E Atos 27, 19. E açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, eles já aliviavam o navio. Vamos começar a jogar fora os problemas. Vamos começar a resolver aqui que nós vamos dar um jeito. E aí, falando no terceiro, já começou o céu fechar. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, vamos lançar fora toda a armação do navio, até vamos desfazer do navio. Versículo 20, essa é a cena da sociedade na Europa e no mundo no dia de hoje. Para mim, essa cena. E não aparecendo havia já alguns dias. O quê? Nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós grande tempestade. Hoje, irmãos, as pessoas estão numa grande tempestade sem Deus, sem sol, sem direção, sem sol, sem estrelas. Elas não têm direção. E a chuva vem, a prova vem, a tempestade está caindo. Dissipou-se. Nós está chegando esse dia, irmão. Por isso nós estamos aqui. A nossa missão aqui na Europa, aí quando vai chegar, eles vão falar: dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. A sociedade hoje está chegando no ponto: eu não sei para onde vou, eu não tenho mais saída. Mas aí aparece a palavra do Senhor. Amém. A palavra de um missionário. Amém. A palavra de um enviado. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo falou: põe-se em pé. Pôs-se em pé no meio deles. Senhores, irmãos, irmã, onde você estiver. Ele falou: era preciso vocês terem me atendido e não sair de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora, já agora, vos aconselho, bom ânimo. Irmão, eu quero deixar essa palavra de bom ânimo para vocês. Bom ânimo, irmãos, né? Os jovens missionários que chegaram agora, bom ânimo. Vocês que estão servindo aqui há anos, bom ânimo. Marquinhos, Joelma, bom ânimo. Cadê?
Tomás e a Leia, não estão aqui? Bom ânimo. Bom ânimo. Vocês já percorreram uma jornada longa, né? Aqui na Espanha. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque nenhuma vida se perderá dentro, irmão. Eu quero fazer essa palavra uma palavra de profecia, irmão. Que nenhuma vida se perda entre nós aqui na vida da igreja, irmão. Mas somente o navio. As coisas, irmão, podem passar. As perdas humanas podem passar. O navio pode afundar, mas fica junto. Fica junto. Ele falou, olha, não pula. Não, a coisa está difícil, irmão. Vou pular do barco. Se pular, é problema. Fica no barco, irmão. O barco vai afundar. Afunda com o barco, né, Robson? Afunde junto com o barco. Por quê? Porque tem palavra de Deus aqui, ó. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, na verdade o próprio Deus, é essa a frase que guarde para vocês. De quem eu sou. Vamos falar, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E não só sou do Senhor, né, Cezinha? Eu sou do Senhor. E tem um outro recado para nós aqui, ó. E a quem sirvo. Eu sou do Senhor. E a quem sirvo, o que ele falou? Esteve comigo. Irmão, nessa sociedade aqui você fala, Deus está comigo. Não é só cantar, Deus está comigo. Na prova, na prisão, nos aguilhões, chuva, não tem luz, não tem sol, não tem estrela, mas Deus esteve aqui. Está nos dando a direção, irmão. A direção é dizendo, Deus falou para Paulo, não temos. Irmão, vamos seguir. Ainda tem mensagem da noite, tem mais ainda, mas agora eu quero terminar com não temos. Não temos, irmão. Não temos. É preciso comparecer perante César. Não sou eu não, nem aquele outro ali, né? Nem o outro aqui, né? Tem 3 César aqui por falta de um. Eis que Deus, por sua graça, Amém. te deu todos quantos navegam contigo. Vamos crer nessa palavra, irmão. Todos quantos estão navegando conosco. Ninguém vai se perder. E nós vamos chegar, irmão. Nós vamos chegar. Aleluia. Portanto, senhores, portanto, amados irmãos, amadas irmãs, tenham bom ânimo. Por quê? Pois eu confio em Deus. Vamos falar, eu confio em Deus. Amém, eu confio em Deus. Do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos lá em uma ilha. Irmãos, eu tinha as partes práticas, mas acho que está passado o encargo. Encorajar vocês, me encorajar. Né? Tarek, tenha bom ânimo. Não temas. Irmão, eu sei, não é fácil. Você fala, é fácil, né, Vinho? Irmão, a missão que Deus deu para vocês, seja fiel. Vamos trabalhar em equipe, né, Ricardo? Vamos trabalhar juntos. Vamos ter comunhão uns com os outros. Vamos pedir ajuda, né, Mário? Vamos pedir ajuda um para o outro. Vamos trabalhar em coordenação. Nós somos mais velhos, nós temos a experiência, mas precisa do vigor, né? Nós estamos do vigor dessa geração nova. As equipes estão chegando, os irmãos se sintam em casa, se sintam parceiros, se sintam cooperadores conosco. Nós não vamos levar essa carga sozinha, eu preciso de vocês, nós precisamos de vocês, e nós vamos chegar lá juntos. Amém. Nós vamos reinar com o Senhor. Né? Jesus é o Senhor. Nós vamos então levantar, orar e compartilhar entre aqui uns grupos. Também nós queremos, né, depois de
comunhão pequenos grupos, nós também queremos abençoar as nossas crianças. Amém. Então nós convidamos depois, nos pequenos grupos, então, as crianças vão vir aqui, nós vamos orar por uma geração, essa geração que está aqui, Amém. está crescendo aqui, nós vamos orar por elas serem, não temas, elas estão no barco junto conosco. Amém. Vão crescer e vão servir a Deus, tá bem?